Homem-Aranha 2 é o jogo do Play 5, né, da Insomniac, que acabou de sair aí para o videogame e já causou polêmica por conta de um review que um youtuber chamado Zangado fez, na qual ele acusou o jogo aí de lacração, da cultura woke e tudo mais. Isso causou um enfurecimento na internet, grande polêmica e muitas discussões sobre a questão: quem que é o melhor Homem-Aranha? Será que Miles Morales é o melhor Homem-Aranha? Será que Peter Parker é o melhor Homem-Aranha e tudo mais? Inclusive gente falando que o Miles Morales daqui uns 10 anos vai estar substituindo de vez o Peter Parker, ou outros falando que a Marvel está muito grudada no Peter Parker, já deveria ter abandonado o Peter Parker há muito tempo. Afinal de contas, será que a Marvel deveria já abandonar o Peter Parker? Será que Miles vai substituir o Peter também? E não só isso, será que o Peter já está obsoleto, já deveria ter sido ignorado? E o Zangado reclamou à toa? Ou o jogo realmente é isso tudo? Se você quer saber, vai ser logo após a vinheta aqui no canal do Comics Review. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Meu nome é Rafael Luiz e hoje eu quero falar com você sobre essa questão do Miles Morales aí. Para quem não me conhece, eu trabalho com história em quadrinhos. Essa daqui é a minha história em quadrinhos autoral. Eu já trabalhei em outras histórias em quadrinhos também, mas vamos logo para o assunto. Logo após toda essa polêmica que rolou do jogo, que o pessoal acusou o jogo aí de diminuir o Peter Parker, de colocar o Peter Parker burro, de fazer com que o Miles Morales, o pessoal não, na verdade foi o Zangado, de fazer o Miles Morales ser mais inteligente, mais forte, mais sábio que o Peter, e o Peter ter sido colocado como mentor, mas na realidade quem ensina ele é o Miles Morales. E também terem falado que a Mary Jane tem uma participação no jogo que não não era tão necessário assim no sentido de tela. Foi o que o Zangado falou. Na verdade, eu não joguei o jogo, né? Se alguém quiser mandar para mim um Play 5 e o jogo, eu aceito para eu jogar aqui e ver se realmente ele falou a verdade. O que eu quero discutir aqui é sobre o que reverberou disso tudo, que foi o pessoal falando que a Marvel já deveria substituir o Homem-Aranha e deixar aí o Miles Morales. Aí o pessoal ficou no time Peter Parker, né? No time do Peter, e outros ficaram no time ali do Miles Morales. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, gente, eu gosto dos Homens-Aranhas, de todos os Homens-Aranhas que tem, porque eu tenho aqui no meu negócio de quadrinhos aqui, histórias em quadrinhos, tanto do Homem-Aranha Peter Parker, quanto também do Homem-Aranha Miles Morales. Então eu gosto dos dois, eu leio história em quadrinhos dos dois, eu assisto o filme dos dois. Eu acho um pouco meio desnecessário toda essa briga, mas será que afinal de contas Miles Morales já deveria substituir o Peter Parker, né? E o Peter Parker já está obsoleto? Não, cara, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para os números. Isso mesmo, os números. Os números mostram que, na verdade, o Homem-Aranha é o super-herói mais rentável do mundo. Isso mesmo, o Homem-Aranha é o super-herói mais rentável do mundo, é o super-herói que mais vende no mundo. E, além disso, ele está acima de marcas como X-Men, Batman, Superman e Vingadores. Isso mesmo. Ou seja, a primeira coisa já começa por aí. O Homem-Aranha Peter Parker é o herói mais rentável do mundo. Uma das outras coisas que a gente precisa entender também é que o Homem-Aranha foi o último super-herói a conseguir o bilhão no cinema com o Homem-Aranha No Way Home. É óbvio, teve a participação dos 3 Peters, né? Tanto do Tobey, do Andrew e do Tom Holland. Você pode falar, tá vendo? Foi por conta dos 3 Peters, né? Mas a gente deve lembrar também que Homem-Aranha Longe de Casa, né? Far From Home, que foi a continuação do filme do Tom Holland, já tinha conseguido o bilhão também. Ou seja, os 2 últimos filmes do Homem-Aranha, do Tom Holland, conseguiram bater o bilhão. E foi o último filme de super-herói que bateu o bilhão. Nem The Batman conseguiu bater o bilhão. Ou seja, o último filme de herói que bateu o bilhão foi Homem-Aranha No Way Home. E ainda por cima, Homem-Aranha No Way Home bateu o bilhão no tempo de pandemia. Essa que é a primeira questão. Outra questão que a gente precisa olhar é para a história. O Homem-Aranha, ele foi o personagem que mais vendeu na Marvel durante muito tempo, e não só isso. Ele era tão vendável que a Marvel colocava ele em capa de outros heróis, de revistinhas de outros heróis, para que essas revistinhas elas vendessem. E não só isso, o Homem-Aranha também foi responsável, se não me engano, né, eu posso averiguar essa informação, mas
por salvar a Marvel da falência, né? Inclusive, acho que a Marvel chegou a decretar falência em 1996, por isso que ela teve que vender o Homem-Aranha para a Sony. E não só isso, o Homem-Aranha foi responsável por ressuscitar o cinema de super-heróis também. O pessoal fala, não, mas foi X-Men. X-Men foi o responsável por isso. Não, X-Men foi o filme que abriu, mas não foi tão abraçado pelo público e não conseguiu furar a bolha do grande público. E trouxe também grandes críticas, assim, por não ser tão fiel. Agora, Homem-Aranha, não. Depois do sucesso de Homem-Aranha, que a gente começou a ter uma pancada de filmes de super-heróis, foi quando o sucesso do Homem-Aranha que a Marvel começou a pensar o Homem de Ferro e, consequentemente, o Marvel Studios. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, sim, o Homem-Aranha ainda é rentável. Peter Parker ainda é rentável. Então, para abrir mão do Peter Parker, a Marvel ou a Sony vai estar abrindo mão de muita coisa. E aí a gente compara os números com os números de Miles Morales. O último filme do Miles Morales, através do Aranhaverso, conseguiu cerca de 600 bilhões, quase 700 bilhões de bilheteria. Tá certo, era um filme de animação, né? Foi lançado com outros filmes que também estavam beirando ali o sucesso, mas o Miles ainda não conseguiu fazer o bilhão, o primeiro bilhão dele, embora já tenha aí 2 filmes no cinema e filmes de animação. Essa que é a primeira questão. Se não me engano também, eu ainda tenho que olhar, a gente teve o jogo do Miles, né? E mais o jogo atual, eu acho que já teve uma abertura maior que o jogo do Miles teve. Mas é uma coisa, se você quiser verificar e comentar aqui essa informação, não tem problema nenhum de verificar essa informação. Mas o que eu quero dizer é que, primeiro, o Peter ainda conseguiu lucrar muito mais e ele ainda é muito mais rentável que o Miles Morales. Uma outra coisa que a gente precisa salientar é que o Miles Morales, toda vez que ele está aparecendo, ele aparece com outros personagens. No próprio filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, é um filme lotado de Homens-Aranhas, tanto o primeiro quanto o segundo, né? O Miles também, quando ele aparece em animações, ele aparece na animação do Ultimate Spider-Man. Na última animação também de Next Gen do Homem-Aranha aparece a Gwen-Aranha, né? E agora também aquela Homem-Aranha Amigão da Vizinhança, que é do Disney Plus, que é mais infantil, também aparece o Miles, mas o Miles sempre acompanhado. No próprio jogo, ele também está acompanhado. Como por um exemplo, ele também está acompanhado no próprio jogo dele. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que, por Miles substituir o Homem-Aranha, por mais que eu goste do personagem dele, ele ainda vai ter que comer muito feijão com arroz, né? E a gente precisa entender que o Homem-Aranha só é o Homem-Aranha por conta daquilo que o Peter foi. O Peter correu para que o... Não, o Peter correu para que o Miles pudesse andar hoje, né? Essa que é a questão. Ou seja, toda a construção que a gente tem do Homem-Aranha é por conta do Peter Parker e hoje o Homem-Aranha Miles só tem visibilidade por conta do Peter Parker, né? Ele que montou o manto. Se ele não tivesse montado o manto, o Miles não teria toda essa questão. Então, para o Miles ele ser o Homem-Aranha que vai superar o Homem-Aranha original, o Peter Parker, ele precisa fazer grandes feitos com o Homem-Aranha, né? Que, como por um exemplo, redefinir ou trazer de novo fogo pelo cinema de super-heróis, né? Uma outra questão que acontece é conseguir bater o bilhão no cinema, ajudar uma editora a não falir. Tudo isso ele tem que fazer também para que no mínimo ele consiga ficar pau a pau ali com o Homem-Aranha do Peter Parker, né? É essa que é a questão. E isso pode ser com que o tempo diga 10 anos, talvez o Miles consiga isso, 10 anos eu não sei, talvez seja muito pouco. Pode ser que ele consiga, eu não duvido. Se eles conseguirem acertar com o personagem, ele pode conseguir. Mas ele ainda precisa fazer essas questões que o próprio Peter Parker já fez. E o Peter Parker ele é ainda muito rentável. Tanto que o filme dele foi o último que bateu aí o bilhão e provavelmente Spider-Man 4 pode bater o bilhão também, né? É uma coisa aí que a gente pode estar observando. Então, uma das coisas que eu vejo é que antes de pegar e ficar torcendo, a gente tem que olhar para a questão ali que realmente é apresentada e para os dados que são apresentados. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar é, ainda eu acho que não é a hora de substituição. Por mais que você goste do Miles, não é a hora de substituição. E o Miles ainda depende do desenvolvimento que eles vão dar para ele. Então, é uma variável a se salientar. E sobre a questão do Peter ser mudado no jogo. Eu não joguei o jogo, mas eu vi resenhas sobre o jogo, vi muita gente falando sobre isso. E uma das coisas que eu quero falar para encerrar esse vídeo que já está ficando longo, a gente não precisa pegar
E não precisa desconstruir um personagem para fazer com que outro personagem faça sucesso. E isso é uma coisa que me irrita muito na cultura pop, e não me irrita só muito na cultura pop, irrita todo mundo que assiste e que consome a cultura pop. Igual, por um exemplo, esses daqui são os meus personagens. São os supermanos, né? É o Elétrico, que é o irmão mais velho, o Super Rápido, o irmão mais novo, assim, o irmão do meio, e a Speed Elétrica, que é a caçula. É a mesma coisa, o que o pessoal faz é a mesma coisa de pegar isso daqui, ó. Ah, agora a gente tem os irmãos, que são os irmãos supermanos, né? Já venderam revistinha e tudo mais, mas apareceu a caçulinha. Olha só que legal, que linda, apareceu a caçulinha aqui, né? Aí, para a caçulinha crescer e ter uma história, se desenvolver, ao invés deles pegarem e continuar desenvolvendo esses personagens, para esse personagem que também desenvolver, e desenvolver bem também, e todo mundo desenvolver bem, eles viram e falam assim, ah não, vamos deixar esses dois aqui idiota, entendeu? Demente, para que ela consiga desenvolver. E aí muitas das vezes o que eles acabam fazendo? Ela é mais nova, mas ela vai ensinar eles. Ela é mais nova, mas ela vai ser mais forte que eles. Ela é mais nova, mas ela vai ser mais sábia que eles. Aí eu pergunto, como que dois camaradas de quase 30 anos vai ser alguém que vai ser ensinado por alguém que tem 9? Não desprezando ali a minha irmã, eu amo muito ela é muito sábia e tudo mais, mas deu para entender. Ela até pode ter um poder maior, né? Mas a gente não pode ignorar a experiência. É isso muitas das vezes que acaba acontecendo. E isso me deixa com muita raiva. Porque o pessoal tem que aprender que você não precisa desmoralizar o Peter para acender o Miles. Você não precisa enfraquecer o Peter para fortificar o Miles. Você pode ter dois personagens que são muito bem desenvolvidos por conta disso. É fazer o feijão com arroz. Os caras ganham 100 mil, quase 500 mil para escrever um roteiro, não consegue fazer com que os personagens todos sejam bem valorizados. Aí depois o pessoal reclama que não tá vendendo, né? O jogo aí tá vendendo, mas o pessoal tá reclamando já, reclama que não tá conseguindo alcançar as coisas, que o mangá tá superando cada vez mais os quadrinhos, mas será por quê? Né? Mas será por conta de quê? Uai, tá zombando também com os ícones, tá zombando também com os heróis, e esquece que os heróis que montaram as editoras, que possibilitaram muitas das vezes hoje eles terem dinheiro para fazer filme, para fazer jogo, isso esquece, né? Na hora esquece, vamos desconstruir esses caras, né? Mas ao invés de pegar e valorizar, não valoriza não, depois tem uma consequência que não é legal, reclama, e se a pessoa ainda não gosta, a culpa é do Nerdola. Então se você tá cansado disso tudo, compra Supermanos, lê, tá lá na Amazon, gente. Quem tem Amazon, Kindle, tá de graça. Quem não tem, tá R$6 só, compra, que é essa história em quadrinhos que quer deixar de ter essas chatice todas aí. É isso aí, né? O que você acha desse assunto? Segue a gente nas redes sociais, comenta, curte, compartilha e dá a sua opinião. No mais, até a próxima.